Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4. Seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã, você que está comigo mais uma vez rezando, orando, elevando preces aos céus e, portanto, recebendo as bênçãos do Senhor em sua vida. Eu quero pedir a você que se inscreva, dê o seu like, curta e encaminhe esse vídeo para que outras pessoas também possam experimentar o amor de Deus como você e eu estamos fazendo. Vamos com muita fé dar início a esse momento de oração com o Senhor, invocando a Trindade Santíssima sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, luz e força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ouvir a segunda leitura da liturgia de hoje, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 11. Leitura da primeira carta de São Paulo apóstolo aos Coríntios. A diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito. A outro o dom de milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos Espíritos. A outro a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um, como lhe apraz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Belíssimas palavras de São Paulo, orientadas pelo Espírito Santo de Deus, e que tem a nos dizer que a igreja ela é um corpo de Cristo. Ela é o corpo do Senhor. E a característica de um corpo, meu irmão e minha irmã, é que cada parte desse corpo realiza sua própria função, mas todas as partes fazem isso para o bem da outra parte, das outras partes. A unidade é essencial no corpo. E a igreja é um corpo, portanto é necessária a unidade na igreja. E é uma busca cada vez maior nas reflexões, nas pregações, nas orações, na missa, nos momentos de pregação. Sim, quando aprofundamos a palavra do Senhor, nós buscamos sempre dizer dessa unidade tão essencial entre aqueles que acreditam no Senhor e formam um corpo. Esse corpo místico, cuja cabeça, como nos diz o próprio apóstolo, é Cristo Senhor. Cada um desses membros tem um dom especial. E cada dom está destinado não para a glória pessoal e individual dentro da igreja, mas para o bem de todos. São Paulo começa falando desses carismas, esses dons especiais. Eles vêm de Deus.
O Senhor que cria essa capacidade especial em cada coração, em cada pessoa, ela provém de Deus. Ele dá essa capacidade àqueles que Ele quer. E é preciso que essas pessoas que recebem esses carismas, esses dons do Espírito Santo, façam uso para o bem comum, ao serviço do Senhor e para o bem da Igreja, corpo de Cristo. Ao longo do tempo, a Igreja falhou muito, interpretando os dons do Espírito Santo de uma maneira muito estreita, muito limitada. Questões intelectuais e acadêmicas eram tratadas como dons. É claro, meu irmão e minha irmã, que existem as facilidades. Alguns aprendem mais fácil, aprendem mais rápido, mas isso veio da estrutura inicial, desde o berço, que possibilitou tudo isso. Quando o Senhor fala de dons, carismas, é de algo sobrenatural que desce sobre nossas vidas, que vem à nossa vida, é de Deus, é próprio de Deus em nós e especialmente para o serviço dele. Mesmo que tenhamos uma capacidade de falar com facilidade, de rezar com muita profundidade e até de ensinar as coisas de Deus ou escrever sobre coisas importantes e profundas e interessantes, sem o dom de Deus, sem o carisma, nada disso vai preencher os desejos do Senhor de servi-lo e servir ao próprio corpo nessa unidade. Haviam pessoas que pensavam ao longo da história da Igreja que os dons foram restritos, vários pensamentos que existiam, né? Os dons foram restritos, por exemplo, ao tempo dos apóstolos, que hoje isso não existe mais. Existiam aquelas pessoas mais ignorantes que até diziam que nem sabiam do que se tratavam esses dons do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, o padre está falando da história de uma igreja de não muito tempo atrás. É uma igreja moderna, mas de muitas poucas décadas atrás se pensava primeiramente, esses dons foram naquela época somente, e possivelmente naquela época. Outros diziam que nem sabem nada sobre isso e ignoravam esse assunto. Portanto, impedia que a igreja pudesse utilizar dessa grandeza divina. Hoje em dia também é assim, em muitos setores da igreja. Aqueles que eram medrosos, medo dos dons, é o que existe até hoje em muitas pessoas e o que existia de muitos anos atrás. Medo, por exemplo, dos excessos ou de cairmos em extremos com esses dons. E pelo medo a gente acabava, como muitos acabam hoje, enterrando esses dons. Enterrando aquilo que era para a edificação do corpo e para a glória do Senhor. Muitos são também aqueles que acreditam que esses mesmos dons concedidos lá no passado, na igreja primitiva, eles estão disponíveis até hoje, na vida da igreja. Mas o importante, meu irmão e minha irmã, é que todos nós entendamos que todo dom provém de Deus, quando falamos de dons do Espírito, e deve ser utilizado para o serviço do Senhor. Por isso, a palavra de hoje vai nos falar das características que esses dons representam na vida. Por exemplo, o dom da sabedoria. Sabedoria vem de uma palavra grega que significa sofia. Sim, sofia, sabedoria. Clemente de Alexandria disse assim que o conhecimento das coisas humanas e divinas e de suas causas é a sabedoria. O conhecimento das coisas humanas e divinas.
e as suas causas, a sua origem, é a sabedoria. Conhecer as coisas do mundo e conhecer as coisas de Deus. Aristóteles, um filósofo, já pensava que era a luta para alcançar os melhores fins, utilizando também os melhores meios. Isso seria a sabedoria. Uma sabedoria elevada. É o conhecimento de Deus. Conhecer o pensamento, a mente, numa comunhão profunda com o Senhor. A sabedoria nos permite conhecer a Deus. E é diferente do dom do conhecimento, apesar de terem ligação. A palavra conhecimento vem do grego gnosis. Essa palavra gnosis, meu irmão, minha irmã, aqui não deve ser vista como gnosticismo ou agnosticismo, não tem nada a ver. É simplesmente um termo que tem a sua origem grega e que quer dizer exatamente a realidade da aplicação prática da própria Sofia, da sabedoria à vida humana, ao dia a dia da humanidade. A sabedoria conhece a Deus em comunhão profunda e o conhecimento faz com que nós coloquemos em prática essa sabedoria. Em resumo, é isso para a nossa vida. A fé não é só uma questão de convicção, de algo que é muito certo. É uma crença, meu irmão, apaixonada. Por isso é dom. O dom de crer de uma maneira fortíssima, dado por Deus. A fé vem de Deus e a fé é aprendida quando ela entra pelos ouvidos. É uma fé que fortalece a vontade, estimula as ações nossas. É uma fé que converte a nossa forma de enxergar em atitudes concretas na vida. Por isso, uma fé prática. Quando essa fé é vivida, ela se torna dom. O dom de cura. Na igreja primitiva, meu irmão, minha irmã, nós vivíamos em um tempo que era comum ouvirmos falar em milagres de cura. Até o próprio judeu, quando ele adoecia, era mais fácil ele procurar um rabino do que um médico. E é mais provável que o rabino o curasse. Sim, era um tempo de curas. Existia, é claro, na igreja primitiva esse dom e existe na nossa vida hoje quando nós também nos permitimos curar pelo Senhor. Ela nunca perdeu, a igreja, esse dom. E é um dom grandioso, que cada vez mais tem sido redescoberto na nossa vida comum, na nossa igreja. O homem é um unum, ou seja, é uma coisa só. Não existe somente corpo, alma, como os gregos queriam ensinar sempre e nós herdamos em nossa cultura. Nós somos uma totalidade. Por isso, nós também devemos deixar Deus agir em nossas vidas. Juntamente com a ajuda da medicina, é claro, sem dúvida alguma, mas é preciso também ter a capacidade de experimentar a ação de Deus e deixá-lo agir em nossas vidas. E tantas vezes através de uma pessoa que tenha esse dom de um modo muito particular. O dom de milagres. Nós falamos também do dom de milagres aqui, escutamos na palavra do Senhor. E aqui especificamente nós estamos falando dos exorcismos que aconteciam. Muitas e muitas enfermidades na época da igreja primitiva eram atribuídas aos demônios. O exorcismo é ainda uma realidade no campo missionário da igreja, pastoral da igreja, sim. Em todos os tempos, a função da igreja sempre foi assistir, acompanhar e ajudar a curar a mente doente e escravizada pelo demônio. Portanto, milagres aqui estavam muito ligadas a essa experiência de se libertar dos demônios, da influência do maligno
em nossas vidas. Existia também o dom da profecia, que nós podemos chamar até de pregação ungida. Uma pregação que pode prever o futuro, que pode prever aquilo que vai acontecer em nossas vidas. Muitos são os profetas que falam não somente da realidade estrutural, profeticamente, mas também da sua realidade pessoal. E o profeta, como nós sabemos, e a igreja sempre ensinou, e a palavra de Deus deixa muito claro, era sempre um homem próximo de Deus, em comunhão íntima com o Senhor. Um homem que vive tão perto do Senhor, que conhece sua mente, o coração de Deus, a vontade e a intenção do Senhor, e, portanto, pode dizer isso aos homens em geral e a alguém em especial. Por isso existia aquele tipo de profeta que advertia, convocava, de acordo com a vontade de Deus. Existia aquele profeta que aconselhava e orientava, procurando dirigir os caminhos das pessoas para o rumo certo. Assim como hoje nós podemos ver aqueles que chamam a atenção e também dizem como devemos seguir, viver. Ainda tem o dom do discernimento dos espíritos. Nós vivemos num mundo tenso, onde as pessoas estão sempre num frenesi, numa histeria, um mundo de histerias, onde existe também muita ilusão exaltada, muitas coisas que são, na verdade, mentiras, muitas realidades de ficção, muitas realidades virtuais. Esse dom do discernimento, meu irmão e minha irmã, ele vem nos ajudar a distinguir aquilo que é real daquilo que é fictício, aquilo que é realidade para se acreditar de fato, daquilo que é simplesmente fruto de uma histeria. E nós sabemos que nós vivemos num mundo que nos engana facilmente, e nós não sabemos tantas vezes discernir esses espíritos. Por isso esse dom nos ajuda a compreender a verdade das coisas. Ainda temos aquele dom das línguas, da variedade de línguas e da interpretação das mesmas. Isso causou muita divisão naquele tempo e causa até hoje na nossa experiência de fé e de igrejas. Não somente na Igreja Católica, mas em todas as igrejas cristãs. Alguns tentam até dizer que essa língua se parece com essa ou com aquela, línguas distantes do nosso conhecimento, e, portanto, tentamos atribuir tudo isso a um dom de Deus. O dom de línguas, meu irmão e minha irmã, numa teologia mais bem aplicada, é o dom do amor de Deus, que nos faz reconhecer pela linguagem do amor que todos nós temos a mesma sintonia quando nós vivemos o amor pelo Espírito Santo. São Paulo, quando via essas manifestações de falar em línguas de forma ininteligível, ele chegava a chamar a atenção da comunidade. É muito melhor você dizer uma palavra que edifica e que todos possam compreender, do que 1000 palavras em línguas que ninguém pode compreender. Porque os dons de Deus são para a edificação não da pessoa somente, mas de todo o corpo que é a igreja. São Paulo sabia que o Senhor conduzia-nos a receber esses dons conforme lhe aprazia. São Paulo sabia que toda essa atividade vivaz do Espírito Santo, poderosa de Deus, era obra do Espírito Santo. Mas o valor maior que nós devemos dar a cada um desses dons é para que haja unidade, para ajudar com que cada um proveja o outro das condições de ser uma pessoa melhor,
não para competição, não para uma pretensa capacidade de ser melhor do que o outro, de demonstrar que é melhor que o outro. O objetivo do dom na nossa vida é a mútua cooperação. E nós precisamos nunca utilizar desses dons para disputa, para dizer que sou melhor ou que somos melhores. O dom vem de Deus, é dele, ele é soberano. Lá no versículo 11 desse capítulo 12 vai dizer: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O homem é instrumento de Deus. O poder é do Espírito. Portanto, quando uma pessoa tem o dom de milagres, de cura, não é a pessoa que tem esse dom simplesmente. É Deus agindo através dela. É um só, como nos diz a palavra, e mesmo Espírito que realiza todas essas coisas. É muito importante entender que a glória nunca é para a pessoa, mas é para Deus. É para Deus, e Deus não a reparte com ninguém. A glória é dele. Deus é que está no controle, é ele quem concede os dons, é para o serviço dele, para a edificação do corpo, que é a igreja que eles servem. É Deus quem estabelece quem dos membros desse corpo vai receber esse dom, aquele dom, mas o propósito é dele. A soberana vontade é do Senhor. Do começo ao fim, Deus está no controle. E nós devemos pedir os dons de Deus para nossas vidas. São Paulo tinha todos os dons do Senhor, do Espírito de Deus. E ele buscava exercê-los com muita humildade. Você deve procurar descobrir na sua vida qual é o dom do Espírito Santo ou quais dons o Espírito Santo lhe concedeu e procurar fazê-los valer na sua vida. Existem muitos outros dons, meu irmão e minha irmã, que o Espírito vai concedendo de acordo com a vontade do Senhor. E é preciso se perguntar: o que é que eu faço com esses dons? O que é que eu tenho feito com os dons que Deus me concedeu em minha vida? Eu tenho desperdiçado? É como uma luz que deve ser colocada no lugar certo, para que ilumine todo o ambiente. Qual é a sua missão nesse mundo? Não para você, não para a sua vida ou pelo sucesso da sua vida, mas para a edificação do corpo, para a edificação de todos. O que é que eu faço com as graças, com os talentos, com o bem que Deus concede à minha vida em forma de dons pelo seu Espírito Santo? Eu peço que você escreva aí com muita fé nesse momento: envia teu Espírito, Senhor. Envia teu Espírito, Senhor. Coloca aí no seu chat, coloca aí também nos seus comentários, se for possível. Sim, envia teu Espírito, Senhor. Envia teu Espírito, Senhor. Nós devemos pedir essa graça. Muitas vezes não conseguimos encontrar, mas quando nós rezamos, quando nós oramos, quando nós elevamos nosso coração aos céus e quando nós pedimos ao Senhor que nos faça enxergar aquilo que eu posso fazer para a edificação do corpo, que é a igreja, aquilo que eu posso fazer para a edificação do nome do Senhor nesse mundo, eu vou começando a descobrir dons que nem eu mesmo imaginava que os tinha. Verdade. Quando eu olho para mim, muitas vezes imagino, eu não tenho esses dons, Senhor. E de repente na oração, no pedido, na súplica,
no desejo de amar e servir o Senhor, você vai perceber que, na verdade, Deus te concedeu dons maravilhosos, graças maravilhosas, e que muitas vezes você nem mesmo imaginava que as tinha e, portanto, não sabe o que fazer com isso. Portanto, eu vou te dizer com muita clareza agora, meu filho, minha filha, não desperdice o dom de Deus em sua vida. Não desperdice a graça, o presente que Deus te concedeu. Não permita que esse mundo apague a chama do amor de Deus no seu coração. Não deixe que esse mundo faça-se abafar a presença, a força, a graça e a luz do Espírito Santo dentro de você. Esse mundo é mau, e quanto menos pessoas descobrirem os dons que possuem para o serviço a Deus e a própria igreja, que é o corpo cujo Cristo é a cabeça, quanto menos pessoas compreenderem, entenderem seus próprios dons para o serviço de Deus e do corpo de Deus, é melhor para o diabo, é melhor para esse mundo. Portanto, que nada nessa vida apague o dom de Deus em você. Dom, meu irmão, quer dizer presente, dado de graça. E quando nós vamos deixando passar o nosso tempo e não usamos esse dom, ou estes dons do Senhor em nós, nós demonstramos ingratidão, preguiça, falta de zelo. Buscar reconhecer esses dons em minha vida é uma obrigação minha como cristão. Quantas pessoas abafam o dom de Deus? Quantas pessoas desperdiçam o dom de Deus? E por isso também não são pessoas felizes, porque quando nós edificamos o Senhor e o seu corpo, quando nós fazemos algo para o bem comum e não só para o nosso bem pessoal, nós também nos edificamos junto, também somos felizes, preenchidos por dentro. Não existe vazio espiritual no coração de quem serve o Senhor. Portanto, seja forte na fé, seja uma pessoa cheia de esperança no coração, busque a Deus com todas as suas forças e faça um discernimento sincero de como é possível servi-lo, amá-lo, de como é possível edificar esse corpo cujo Cristo é a cabeça. Que os dons de Deus nunca se percam em nossas vidas, que a graça de Deus nunca seja deixada de lado, que o amor do Senhor sempre seja vivaz no seu coração e que todos quantos se achegarem a você, meu irmão, minha irmã, sintam a presença de Deus, sintam a luz do Espírito de Deus. Que assim seja. Amém. Vamos rezar com muita fé, com muito amor no coração, a oração dos filhos amados de Deus. Vamos juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você e todos os seus alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso com seus dons infinitos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor seja engrandecido através de você, meu irmão, minha irmã. Dê aí o seu like, se inscreva se ainda não o fez e vamos juntos encaminhar essas orações tão belas para as pessoas que nós conhecemos. Deus te abençoe. Muito, muito obrigado.